Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais essa aula de Matemática 1. Nessa aula a gente vai entrar no capítulo 4, capítulo de otimização, é um capítulo muito importante, tá? A gente vai usar a derivada como uma ferramenta importante, né? Usar a derivada como uma ferramenta para encontrar o máximo, o valor máximo, o ponto de máximo e o ponto de mínimo de determinada função, tá? E esse é extremamente importante, né? Então você tem uma função de uma única variável e você vai querer encontrar um ponto onde essa função tem valor máximo ou valor mínimo. Tá? Então isso aí é muito importante no sentido que se você contextualizar com um problema, você pode então querer encontrar a quantidade específica que você vai ter o custo mínimo ou a quantidade específica que você pode ter o lucro máximo. Então, essa teoria é importante nesse sentido, ok? Tá? Então, vamos à nossa aula, tá? Então, nessa aula, a gente está entrando no capítulo 4, capítulo de otimização. Então, vamos escrever aqui. Capítulo 4. É o capítulo de otimização, tá? Tá na apostila. Então, ó, capítulo 4. Otimização. Ok? Tá? Nesse capítulo é mais um capítulo de aplicação da derivada. Tá? Um capítulo de aplicação da derivada, né? Juntamente com o capítulo anterior, ele faz toda a parte da aplicação da derivada referente ao nosso curso. Tá? Então, a gente está na seção 4.1. Máximos e mínimos. Tá? Máximos e mínimos. Tá? De uma função. Então, ó, a gente está trabalhando aqui, a gente vai trabalhar ao longo desse curso com função de uma única variável. Então, a gente começa com isso. Então, sejam y igual a f de x, uma função, tá? E x0, um ponto do domínio da f, ok? Tá? Bom, com isso, o que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai observar o seguinte. Então, ó, vamos motivar nossa definição aqui. Eu vou trabalhar aqui com uma função. Vou fazer melhor aqui, ó. Essa função aqui. E a gente vai observar o seguinte, a gente vai observar que essa função aqui, ela está definida na reta do conjunto de números reais todo. Então, ela já está definida sobre todos os pontos do eixo x, certo? Bom, o que a gente repara? Eu sempre vai ter o quê? A função ela vai ter o quê? Esse comportamento, ó, ela está, fazer o que de cinza? Ela está crescendo, ó, tá vendo? Ela vem de baixo para cima, tendo esse comportamento. Então, sempre vai ter um valor maior, né? Sempre vai ter um valor maior. E aqui sempre vai ter um valor menor. Bom, mas se a gente, em vez de olhar ao domínio todo, em vez de olhar o domínio inteiro da função, que é o conjunto de números reais, para esse exemplo específico, a gente passasse a olhar uma parte desse domínio. E nessa parte a gente identificasse, ó. Então, por exemplo, se eu colocasse esse intervalo aqui, se eu considerasse esse intervalo aqui, a gente repararia que esse ponto aqui, no centro dele, para esse intervalo I, ele corresponderia o quê? A um ponto de mínimo, né? Ou, perdão, um ponto de máximo. Ele seria o maior valor da função, mas não para o domínio da função, o domínio completo da função, mas apenas para aquela parte, aquele intervalo I. Então, observa isso aqui, ó. Nesse intervalo I, esse ponto aqui, ele seria um ponto onde a função emitiria o maior valor.
Tá? Então, isso aqui ele seria um ponto que a gente vai chamar de ponto de máximo local. Esse outro ponto aqui, por sua vez, se você considerasse esse intervalo aqui, esse outro ponto aqui, repara, olha o comportamento dele. Ele seria o quê? Nesse ponto aqui, sobre o eixo x, esse ponto ia corresponder ao gráfico da função, o menor valor que a função assume. A esse ponto a gente vai chamar de ponto de mínimo local. Local porque tem a ver com a parte. Tá? Bom, se tem um local, então ele pode também falar do global. O global tem a ver com o domínio completo da função. Tá certo? Então, toda vez, então, a gente vai usar duas classificações. Uma classificação local, quando você falar da parte, intervalo, dentro desse domínio, ou quando você falar em global. Global, quando você falar do domínio completo, do domínio, sem todos os elementos do domínio. Tá? Então a gente vai chamar máximo local, mínimo local, quando você falar em intervalos. E global, quando você falar em domínio. Então, a gente vai chegar a uma definição. Essa definição que eu vou colocar aqui, que é a definição de ponto de máximo e ponto de mínimo. O ponto de máximo vai ser o quê? Vai ser o ponto onde a função admite vai ser o maior valor. O ponto de mínimo local vai ser o ponto onde a função vai admitir o menor. O ponto de mínimo local vai ser o ponto onde a função, dentro daquele intervalo, vai admitir o menor valor. Tá? E, paralelamente, ponto de máximo global é o ponto do domínio, onde a função vai admitir o quê? O maior valor no domínio. E o ponto de mínimo global vai ser o quê? Vai ser o ponto onde a função vai admitir naquele ponto o menor valor para todo elemento do domínio, quando você olha o domínio. Então, a gente chega à seguinte definição, ó. É essa definição aqui, ó. Dizemos que x0 é um ponto de máximo local de f quando existe um intervalo aberto e, como tendo x0, tal que f de x é menor ou igual que f de x0 para todo x nesse intervalo. Nesse intervalo, interdomínio da função. Depois a gente tem o seguinte, ó. Depois, paralelamente, ó, você tem um mínimo local. Só que você repara, inverte o sentido da desigualdade. No item 1 e 2, como você está falando apenas da parte, uma parte do domínio, um intervalo aberto, que intercepta o domínio, a gente vai chamar isso de extremos locais. Tá? Dizemos que x0 é um máximo global de f, e o mínimo global vai ser máximo se f de x for menor ou igual que o f de x0, para todo x. Então, o global, alguns autores também gostam de falar absoluto, ele faz referência ao domínio da função. E o local faz referência ao quê? A um pedaço desse domínio, não um domínio completo. Tá certo? Claramente, todo máximo global é um máximo local, mas nem todo máximo local é um máximo global. Tá certo? E, da mesma forma, analogamente, nem todo mínimo global é um mínimo local, mas nem todo mínimo local é um mínimo global, tá certo? Então, cuidado com isso, são definições distintas, tá? E vamos então chamar a primeira parte de extremos locais e a segunda parte de extremos globais. Repare também o seguinte, que o f de x0 vai ser o que a gente vai chamar de, bom, se você tratar de um ponto de máximo local, o f de x0 vai ser o valor máximo local. Tá certo? Não confundir ponto com o valor da função. O ponto é o ponto do domínio. Tá? E o valor da função é uma imagem desse ponto. Ok? Então, tome cuidado com isso. Tá? Já vi muita gente se confundir com isso. Então, o x0 é aqui no item 2. Ele é um mínimo local
tá? Ele é um ponto no domínio, e o f de x0 é o valor numérico desse ponto. E esse f de x0 é que vai fornecer o valor mínimo local. Tudo bem? Tá? Ó, então, aqui, ó, analogamente, a gente tem para as definições para máximo global e mínimo global. Tá? Então, e é isso que a gente vai chamar de extremos globais. Tá? Alguns autores gostam de chamar isso aqui de extremos absolutos. E, analogamente, ó, extremos locais, da mesma forma, os extremos locais, alguns autores gostam de chamar de extremos relativos. Relativo a quê? Relativo ao intervalo, àquele pedaço do domínio. Tá? Então, ó, vamos fazer alguns exemplos para ilustrar essa parte. Tá? Então, ó, exemplos. São exemplos simples que vão ilustrar, e o exemplo mais simples que a gente tem é da função quadrática. A função quadrática, e que aqui vai aparecer só para ilustrar, mas assim, a gente não vai ficar limitado à função quadrática. A gente vai além, né, para além da função quadrática. A gente vai trabalhar, a gente vai usar a derivada para a gente poder trabalhar com toda função, qualquer função. A função derivada, se a função admitir derivado, a gente vai ser capaz de trabalhar com ela, tá certo? Uma função de uma única variável. Então aqui, exemplo. Então, o exemplo que a gente vai trabalhar aqui só para ilustrar essa parte, ó. Exemplo. Aqui, ó, é o f de r em r, que a cada x vai associar quem? O x quadrado. Tá? Um outro exemplo, que eu vou fazer aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Vou já deixar o outro exemplo já pronto. Então, aqui, ó, exemplo 2. Você tem o f de r em r, que a cada x associa menos x quadrado. Então, aqui, ó, você vai observar isso aqui. No primeiro exemplo, o que você vai observar? A concavidade aqui é voltada para cima, não é? Então, vou fazer até de vermelho aqui só para ilustrar, ó. Aqui. No segundo exemplo, a concavidade é voltada para baixo. E ficou horrível no meu desenho. Falhou. Deixa eu ver se consigo consertar. Então, aqui, ó, opa, meu segundo desenho. Tá? Concavidade voltada para baixo. Então, aqui, ó, ficou feio aqui, né? Mas esse aqui, ó, não sei se consigo acertar. Aqui, ó. Então, você tem aqui duas funções, tá? Repara que na primeira você vai ter o quê? Você vai ter apenas um único mínimo. Um único mínimo que é global, tá certo? Então, esse ponto zero aqui, esse ponto da origem, que ele representa o x do vértice, ele é o vértice da parábola, ele vai ser um ponto de mínimo global. E qualquer intervalo que contenha ele, esse ponto vai ser um mínimo local, tá? Então, aqui, ó, você observa que o f de zero aqui, a imagem do zero pela função f vai ser zero. E isso, por sua vez, vai ser menor ou igual. A gente sabe que qualquer número elevado ao quadrado, ele é não negativo, então ele vai ser, o zero vai ser o quê? Menor ou igual que x quadrado, que representa o quê? F de x. Para todo x que pertence ao domínio da função. Que o domínio da função, bem como a gente já sabe, é o conjunto de números reais. Agora, esse outro ponto aqui, ó, esse aqui, né, para essa função, a origem, por sua vez, vai ser o quê? Vai ser um ponto de máximo global, tá? Então, f de zero aqui vai ser o quê? Vai ser zero, que ele, por sua vez, vai ser o quê? Maior ou igual, agora para essa função aqui, menos x quadrado, que é igual a f de x. Para essa função, lembrando, tá? F de x igual ao domínio da f, que é o conjunto dos números reais. Então, temos isso aqui. Ok, tá? Então, aqui, ó, vamos fazer uma separação aqui.
Então, aqui a gente tem um exemplo de mínimo global e temos um exemplo de máximo global, tá certo? Vamos agora, então, a questão agora, a pergunta que surge é como é que a gente pode determinar esses pontos de máximo e mínimo, né? Então, dada uma função f de x, como a gente pode determinar esses pontos de máximo de x e mínimo? Se a gente voltar aqui, a gente vai reparar o seguinte, para essa situação aqui, a gente tem aqui, ó, esse aqui é um ponto de máximo, esse outro vai ser um ponto de mínimo. Então, vamos observar o que a gente tem aqui, o que a gente observa, né? Bom, então a gente está trabalhando com derivada, então a ideia é usar a derivada. E a derivada, por sua vez, tem aquela interpretação da derivada calculada no ponto como coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto. Mas se você olhar então, pensando em termos de tangente, se a gente olhar a tangente aqui e aqui, o que a gente repara a respeito disso? A tangente ela vai ser o quê? Ela vai ser paralela. Ela vai ser paralela a quem? Ao eixo x. Pô, mas se ela é paralela ao eixo x, isso está dizendo que o coeficiente angular dessa reta tangente tem que ser zero. Bom, mas se o coeficiente da reta tangente é zero, o coeficiente angular da reta tangente é zero, então a derivada... Então, se esse coeficiente ele foi obtido através da derivada, ou seja, você tem uma função derivável, uma função suave, uma função derivável, e você encontrou a reta tangente, então a reta tangente naquele ponto vai ser o quê? Vai ser zero. Então, nos pontos onde ele admite um ponto de máximo ou mínimo local, a gente conclui o quê? A gente chega à seguinte observação, que na realidade é uma propriedade, é que as funções para esses pontos, a derivada tem que ser zero. Ah, professor, mas como é que isso vai nos ajudar? Isso vai nos ajudar no seguinte sentido, isso vai fornecer os chamados candidatos possíveis a ponto de máximo e ponto de mínimo. Ah, professor, mas então esses pontos serão pontos de máximo e mínimo? A resposta é o quê? Isso depende. Porque dentre aqueles elementos onde a derivada é zero, pode haver pontos que são pontos máximos, pode haver pontos que são pontos mínimos, ou pode haver pontos que não são nenhum dos dois. Nem máximo, nem mínimo. Aí que dá a grande questão. Tá? Então, você vai precisar ter um método, uma ferramenta, um teste, que permite você encontrar essa derivada facilmente. Então, ou melhor, que você consiga determinar, você calcular a derivada, você consegue, mas calcular a derivada, usando a derivada, com uma condição simples, que você consiga verificar e dizer, ó, isso aqui é um ponto, se trata de um ponto de máximo. Isso aqui se trata de um ponto de mínimo. Ah, isso aqui não se trata de nenhum dos dois. Tá? Mas como a gente vai ver isso? Então, a gente vai observar isso através da derivada. Então, esse vai ser o ponto. Então, a gente vai ter o que a gente chama de uma condição necessária. O que quer dizer uma condição necessária? A implica B. Então, mas se B acontece, não quer dizer necessariamente que o A vai acontecer. Tá? Então, a gente tem o seguinte. Então, se é ponto de máximo e mínimo ou local, se é um extremo local para uma função derivável, então a derivada tem que se anular. Mas se a derivada se anula, isso não assegura que aquele ponto é um extremo local. Claro, isso aí é uma coisa importante. Tá? Então, por isso que é uma condição necessária. Tá? Então, vamos a ela. Ó, aqui tem um desenho ilustrando, né? Aquela interpretação que eu já fiz, ó, tá vendo? A reta tangente, tá vendo? A reta tangente, ela por sua vez vai ser paralela ao eixo x, então se diz que o coeficiente angular dessa reta tangente é zero, e se o coeficiente angular dessa reta tangente é zero, porque a derivada tem que ser zero. Então, ó, essa é a interpretação geométrica, a visualização que a gente tem disso. Então, a gente colocado aqui na forma de um teorema. Então, se f de I em R é derivável, onde I está contida em R é um intervalo aberto, e x0 é um extremo local. Se você sabe que é um extremo local, então a derivada calculada naquele extremo local tem que ser zero. Ok? Tá? Bom, então, nosso passo rumo a determinar os pontos de máximo e mínimo local passa por você encontrar os chamados pontos críticos, porque eles vão fornecer
os chamados candidatos possíveis a pontos de máximo e mínimo. Dentre as possibilidades de ser máximo ou mínimo, tem que dar no grupo de elementos, no grupo de pontos que anulam a derivada primeira. Tá? O que motiva, então, definição, a chamados pontos críticos. Dizemos que um ponto x0 pertencente ao domínio é um ponto crítico ou estacionário de f se a derivada calculada naquele ponto é zero. Ok? Vejamos um exemplo. Ó. Vejamos alguns exemplos. Ó. Os primeiros exemplos que a gente vai tratar aqui são justamente os exemplos que a gente tinha visto anteriormente. Ó. Vamos ver aqui. Então, ó, vejamos os exemplos. Ó. Exemplo. Opa. Deixa eu consertar aqui. Ó, exemplo. Consertando aqui. Ó, deixa eu consertar. Exemplo. 1, f de x igual a x quadrado. Exemplo 2, f de x igual a menos x quadrado. Exemplo 3, f de x igual a função cúbica. Tá? Então, o primeiro passo, né, em se determinar os pontos críticos, é você calcular a derivada. Então, calcular a derivada. Então, a f' aqui, ó, vamos separar aqui só para não misturar as coisas, né? Então, aqui, ó. O primeiro passo é calcular o quê? A derivada. Em todos eles. Então, aqui você vai fazer o quê? Você vai calcular a derivada, então vai ficar f' de x igual a 2x. Esse aqui vai ficar o f' de x igual a menos 2x, menos 2x. Esse aqui vai ficar o f' de x igual a 3x quadrado. Ah, mas como é que a gente vai encontrar os pontos críticos, né? Os pontos críticos. Os pontos críticos. Para cada situação aqui. Bom, a gente tem que fazer o seguinte, como a gente quer encontrar, ó, a gente tem que resolver a equação f' de x igual a zero. Então, a gente tem que resolver o quê? Igualar a derivada a zero. Então, nesse caso, 2x é igual a zero. Então, a gente vai dizer que x é igual a zero. Então, o ponto crítico aqui para a primeira função. Repara que o zero era ponto de quê? Na primeira função. É um ponto de mínimo. Tá? Na segunda função, por sua vez, quando você igualar menos 2x a zero, você também vai obter que o x0 ele vai ser um ponto crítico. Repara, o que ele era na função f? Ele não era um ponto de máximo global da função? E para a função essa aqui? Essa função cúbica. Vai ser o quê? 3x quadrado igual a zero. Então, o x é igual a zero. Para essa função aqui, você vai observar posteriormente que essa função aqui ela não vai ser nem ponto de massa, nem ponto de mínimo. E isso você consegue observar lembrando o gráfico da função x ao cubo. Você lembra que ela vai se tratar daquele S deformado. Tá certo? Tudo bem? Então, ó, temos três situações aqui. A primeira situação é um ponto de mínimo. A segunda situação é um ponto de máximo. A terceira situação é nenhum dos dois. Tá certo? Nem máximo, nem mínimo. Isso diz para a gente o seguinte, que dentre o conjunto de pontos que anula a derivada, pode haver um ponto que seja, pode haver pontos que são máximos, pode haver pontos que são mínimos, pode haver pontos que não são nenhum dos dois. Tá? Então, a gente tem que ter uma outra maneira. Então, a gente tem, agora, na rumo ao quê? A determinar esses pontos de máximo. Tem que verificar. Dizer, ó, esse é um ponto de máximo. Vai aplicar uma ferramenta que me diga, ó, esse é um ponto de máximo, esse é um ponto de mínimo. Isso é importante. Tá certo? Bom, então, como é que a gente vai fazer isso? Ó, mas antes, vamos ver aqui um outro exemplo. Um exemplo que consta na apostila, tá? Então, ó, exemplo
É o exemplo 1 da apostila, tá? O f de x igual, ó, fazer assim, ó. Então, vamos ver aqui. Vou fazer aqui fazer melhor. Vou fazer o seguinte. Vou colocar assim. Vou colocar em termos de uma tabela. Fica mais fácil você visualizar. Tá certo? Então, ó, repara. Então, aqui, vamos ver. Vou botar uma linha aqui. Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui, uma outra linha aqui. Botar aqui assim, botar aqui assim. Tá? Vou apagar essa aqui. Então, a gente vai botar aqui, ó. Vou colocar aqui assim. Deixa eu acertar aqui. Vou colocar uma terceira linha aqui, ó. Aí vai ficar mais claro aqui as coisas. Opa. Então, aqui, ó. Agora a gente fecha aqui, ó. Daqui, aqui, tá? Então, aqui, ó, repara, eu tenho duas funções. Então, aqui, ó, f de x, ó. Aqui é o f de x, tá? Então, a função aqui eu tenho aqui é função x ao cubo mais x quadrado menos x. E o outro exemplo vai ser quem? Vai ser menos 2x ao cubo sobre 3 mais x quadrado sobre 2 mais x sobre... Aqui, ó, mais x mais 5. Isso aqui é isso que a gente vai ter. A segunda situação aqui, bom, tem a função. Qual a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui? Então, a gente vai calcular a derivada. Então, a derivada vai ser quem? Vai ser 3x ao quadrado mais 2x menos 1. O outro exemplo vai ser quem? Menos 2x ao quadrado mais x mais 1. Esse aqui. Qual a próxima coisa que a gente tem que fazer? Igualar a zero. Né? Igualar a zero. E com isso, ó, a gente vai igualar a zero e resolver a equação, né? Iguala a zero e resolver a equação. Então, aqui, igualando a zero, você vai ter o quê? 3x quadrado mais 2x menos 1 igual a zero. E isso aqui vai te fornecer as seguintes raízes, você aplicando Bhaskara, né? Então, x1 igual a menos 5 e x2 igual a 1/3. Então, ó, depois aqui você vai ter, na outra, vai ser menos 2x ao quadrado mais x mais 1 igual a zero. Resolvendo essa equação aqui, você vai ter que x1 é igual a 1 e x2 é igual a menos meio, tá certo? Então, resolvendo essa equação aqui, então a gente vai fazer o seguinte, resolva a equação aqui, que é essa aqui, a gente chega a determinar os chamados pontos críticos. Esses vão ser os pontos críticos, tá certo? Então, aqui, ó, vamos fechar aqui a nossa tabela. Tá? Aqui, para que é um quadrinho interessante você fazer, porque você consegue visualizar todas as coisas, né? Aqui você consegue visualizar. Não ficou bom, mas vamos ver se consigo acertar aqui. Pronto. Fechamos aqui a tabelinha. Uma tabela interessante você fazer. E quando você resolve a equação f' de x igual a zero, vou até colocar aqui em parêntese, você está encontrando quem? Os pontos críticos. Os pontos críticos.
ok? Tá? Então, aqui. Com isso a gente fecha, tá? Bom, agora a gente precisa encontrar, uma vez que você tem os pontos críticos, você precisa ter uma ferramenta que permita determinar se eles são máximo, se ele é máximo, se ele é mínimo, ou se ele é nenhum dos dois, tá certo? Então, ó, observa-se, vamos observar aqui a seguinte coisa, ó, determinação de máximo e mínimo locais. Vamos observar o seguinte, o que a gente observou dos exemplos anteriores, né? E dos gráficos que eu fiz. Que para ser ponto de máximo, a função tem que admitir um valor, maior valor. Mas antes de ser ponto de máximo, a função tem que caminhar para esse valor máximo. Mas então ela tem que fazer o quê? Ela tem que crescer. Mas como que a gente vai pensar isso? Vamos pensar. Pensa na minha mão como fosse a reta tangente, o gráfico da função. Ela tem que fazer isso. As retas tangentes, elas têm que ser todas crescentes. Até chegar a um ponto onde a reta tangente é o quê? Tem coeficiente angular zero. Depois, ó, ela começa a ser o quê? Decrescente. Ou seja, ela muda o sinal. Tá? Então, a reta tangente, a derivada tem uma mudança de sinal. Ela vai positiva, ó, a derivada calculada no ponto representa o coeficiente angular. Então, se as retas tangentes são crescentes, isso me diz para a gente que a derivada tem que ser positiva. Então, chega um ponto de derivada zero, depois de derivada negativa. É como se fosse esse desenho aqui, ó. Só para ilustrar aqui. Ó. Ó, assim. Aqui e esse aqui. Ó, repara, vou fazer até de cinza aqui. Ó. Não, primeiro de vermelho, ó, repara. Aqui, esse ponto aqui, pelo que a gente viu, se trata de um ponto de máximo local. Ó. Ponto de máximo local. Esse, por sua vez, aqui, ó, se você olhar aqui, a reta tangente vai ser o quê? É um ponto, ó, vai se tratar do quê? Ó, tem coeficiente angular zero. Ah, olha, por exemplo, o gráfico, você já repara que é um ponto de mínimo local, tá? Mas observando cada uma, o que a gente observa? Ó, aqui, ó, desse lado aqui, as retas tangentes são todas crescentes. Desse outro, as retas tangentes são todas o quê? Decrescente. Um lado é crescente, outro decrescente. Agora, mudando para o ponto de mínimo, de um lado é decrescente, do outro crescente. Então, o que você tem? Ó? Então, você tem, observa isso aqui. Então, você tem as retas tangentes aqui. Ó. Tá? Então, olhando para o sinal da derivada, você vai ter o quê? Então, ó, na primeira situação, no ponto de máximo, a derivada tem que ser positiva, chega a um ponto de derivada zero, depois derivada negativa. Um ponto de mínimo, derivada o quê? Negativa, chega a um ponto de derivada zero, derivada positiva. Tá certo? Então, esse é o chamado teste da derivada primeira. O teste da derivada primeira ele faz referência justamente ao sinal. Um comportamento de sinal vai indicar o quê? A derivada, se é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Tá certo? Então, esse vai ser o teste da derivada primeira. Então, ó, vejamos o teste da derivada primeira aqui, já escrito. Ó. Então, ó, vou colocar na forma de um teorema. Então, ó, teste da derivada primeira. Você tem o seguinte, seja y igual a f de x, uma função contínua, isso aqui é para garantir que não existe partes soltas, tá certo? E no intervalo aberto i, e x0 que pertence a e. Suponha o seguinte, suponha que a f seja derivável em i. Tá? Então, só preciso que seja derivável em i para poder calcular a derivada, obviamente. Tá? Então, possivelmente, i exceto em x0. Temos o seguinte, se o sinal da derivada for positivo à esquerda e negativo à direita, positivo, negativo, e o ponto crítico é o ponto que a gente vai que é o candidato a máximo mínimo, então o que a gente observa? Então, para você ser ponto de máximo, você tem que subir um morro, depois tem que ser capaz de descer.
Tá certo? Então, esse aí vai ser o ponto de máximo. Então, ó, o sinal da derivada aqui, ilustrado aqui nesse desenho aqui. Ó, tá vendo? Esse desenho aqui, toda essa afirmação que eu fiz em duas linhas, pode ser ilustrado. Então, a função ela cresce, depois decresce. Certo? Ela tem que, você sobe, depois desce. Chega a um ponto de derivada máximo. Aquele é o ponto máximo. Agora, na derivada negativa, a ponto de mínimo, você tem exatamente o oposto. Então, para você ter um ponto de mínimo, você tem que descer. Descer, chegar ao menor valor que a função assume, depois tem que subir. Então, você tem parte de derivada negativa, então, para a gente ver, coeficiente angular, o quê? Retas decrescentes, depois retas crescentes, retas tangentes crescentes, tá certo? Então, aí, ó, repara, é isso que está ilustrado aqui. Então, o sinal da f' de x tem essa forma. Tranquilo isso, pessoal? Tá claro essas coisas? Isso aqui é importantíssimo, tá? Isso vai permitir calcular aqui. Então, vejamos dois exemplos, tá? Então, esse é o chamado teste de derivada primeiro, tá? Então, ó, exemplo. Então, ó, f de x igual a x ao cubo menos 3x quadrado mais 1. Primeiro passo. Então, qual é o primeiro passo? Derivar. Então, ó, você tem que calcular a derivada. Então, a derivada é f' de x. Vai ser o quê? 3x ao quadrado menos 6x, tá certo? E agora você tem que calcular os pontos críticos. Mas observe que você consegue colocar o 3 em evidência. O ponto crítico, você tem que igualar a derivada a zero. Então, se fazendo essa jogada aqui, você evita problemas na hora de calcular. Então, ó, segundo passo, então você quer calcular os pontos críticos. Pontos críticos. Então, você vai igualar isso aqui a zero. O 3 sai fora, fica apenas x quadrado menos 2x igual a zero. Então, isso aqui é uma equação incompleta, então vai ficar x, coloca x em evidência, x menos 2 igual a zero. Então, você tira o quê? Que x é igual a zero ou x igual a 2. Esses serão os pontos críticos. Esses serão os valores que vão anular a derivada. Tá? O próximo passo é você analisar o sinal. Mas sinal de quem? O sinal da derivada. Então, você já determinou os pontos críticos. Lembra como a gente fazia lá? A gente queria analisar o sinal de uma função? No caso de uma função quadrática, uma função de primeiro grau, a gente encontrava primeiro quem? Os zeros, as raízes da f. Aqui a gente está encontrando quem? Os pontos críticos. Agora a gente passa a analisar o sinal, fazendo aquele diagrama. Aqui a mesma coisa, a gente vai analisar quem? O sinal da derivada primeiro. Tá? Então aqui, esse é o terceiro. Terceiro é o sinal de f' de x. Então, ó, observa isso aqui. Então, você vai ter isso aqui, tá? Então, ó, aqui, ó. E aí, agora a gente tem aqui. Ó. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Quais são os zeros? Os zeros não são as raízes da derivada primeira, não é o 0 e o 2. Agora a gente analisa o sinal. Aqui vai ser positivo, aqui negativo e aqui positivo. Então, aqui a função, as retas tangentes são todas crescentes, tá? Depois aqui decrescente, depois aqui crescente. Então, o que isso diz aqui pra gente? Então, ó, no zero, no ponto zero, a função ela cresce, chega no ponto máximo, tá vendo aqui, ó, chega aonde vai ser, depois cai. Então, esse zero, ele só pode ser o quê? Um ponto de máximo local. Então, isso aqui vai ser o quê? Então, esse zero aqui é um ponto de máximo local. Tá? E esse 2 aqui, por sua vez, ó, ele decresce, a função são todas decrescentes, e depois volta a crescer. Chega um ponto de derivada zero, depois volta a crescer. Então, aqui é um ponto de mínimo local. Ok? Legal? Então, ó, um outro exemplo aqui. Agora, olha esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui. Ó.
Então, f de x, x mais 1 sobre x aqui. Para facilitar no nosso cálculo da derivada, eu vou escrever x, essa função da seguinte forma. 1 sobre x, vou escrever como x elevado a menos 1. Então, primeiro passo. Calcular a derivada. Repara que f' de x vai ser 1 menos x ao quadrado. Opa, perdão. Vai ser 1 menos x a menos 2, lembrando a derivada de x a menos 1. Tá? Mas repara, então, isso aqui então eu posso escrever como sendo isso. Lembra que vocês me perguntavam a todo momento, professor, tem que parar a conta. Olha, quando era derivada, eu dizia, você pode parar a conta aqui, tá certo. Mas agora, quando você quer analisar o sinal, você tem que fazer mais um algebrista, você tem que tornar isso aqui ou um produto ou um quociente, para você poder analisar o sinal. Do jeito que está, você não consegue analisar o sinal. Então, você reduzindo o denominador, você vai ficar com o quê? Vai ficar com x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado. Bom, repara que quem vai mandar no sinal aqui é o numerador. Porque x quadrado vai ser sempre uma quantidade o quê? Não negativa. Como está no denominador, diferente de zero. X quadrado não negativo e x diferente de zero. Ou seja, então você tem que x quadrado é positivo. Então não muda o sinal do denominador. Quem vai mandar aqui é o sinal do numerador. Tá? Aqui, os pontos críticos. Então vamos lá. Os pontos críticos vão ser quem? Ó, repara. Segundo. Os pontos críticos vão ser quem? Você vai ter que igualar. É uma função racional. Uma função racional só vai ser zero quando o numerador for zero. Então, você iguala o numerador a zero. Então, vai ficar x ao quadrado menos 1 igual a zero. Então, eu vou tirar que x vai ser igual a mais ou menos 1. Bom, então, os pontos críticos são mais ou menos 1. Eles serão os candidatos possíveis a ponto de máximo e mínimo. Tá? Terceiro. Então, agora a gente analisa o sinal de quem? De f' de x. Mas aí o sinal de f' de x, a gente vai ter o seguinte, ó. O sinal de f', vai ter uma citação que vai mandar o sinal do numerador, e o numerador vai ser uma função quadrática, então é uma parábola. Então, a concavidade vai estar voltada para cima, porque o sinal de x quadrado, o coeficiente de x quadrado positivo é 1. Então, a gente tem isso aqui. Só que agora, diferentemente do que aconteceu com o anterior, as raízes da derivada vão ser quem? Vai ser 1 e menos 1. Então, menos 1 e aqui é 1. Aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo. Cresce, decresce e cresce de novo. Retas crescentes de um lado, retas decrescentes do outro, reta crescente do outro. Ó. Então, esse ponto aqui, ele vai ser, da mesma forma, um ponto de máximo local. E esse aqui, por sua vez, um ponto de mínimo local. Tranquilo isso, pessoal? Tá claro essas coisas? Isso aí é importantíssimo. É o teste da derivada primeira. Mas, assim, ele tem suas vantagens e suas desvantagens. E talvez a vantagem e a desvantagem é que você tem que analisar o sinal. Muitas vezes isso se torna muito complicado. O teste da derivada segunda vem garantir dar uma outra opção na hora de você determinar se o ponto é de máximo ou de mínimo. Tá? Repare uma coisa. Bom, para a gente entender a derivada segunda, você tem que observar o seguinte. Olha a concavidade. Olha como é o gráfico. Né? Vamos voltar aqui na figura de cima. Cadê a figura? Não tem a figura. Sumiu a figura. Cadê a figura? Acho que está na página 2. Vamos ver aqui. Aqui. Repara, ela não tem uma concavidade. E aqui não tem uma outra concavidade. É justamente isso. Tá? Então, a derivada segunda, ela vai analisar justamente a concavidade. Então, se você o que vai dizer a derivada segunda é que se você tem a concavidade para cima, olha isso aqui, esse exemplo aqui. Aqui você vai ter o seguinte. Vou até fazer de cinza, para poder visualizar melhor.
Aqui, ó. Aqui, ó, nesse pedaço, nesse intervalo, você tem o quê? A concavidade para cima. Nesse outro aqui, você tem o quê? A concavidade voltada para baixo. Oh, perdão, inverti tudo, desculpa. Nesse aqui, você tem a concavidade voltada para... Não, tá certo, exatamente. Nesse aqui, em azul, tem a concavidade voltada para cima, e nesse aqui, você tem a concavidade voltada para baixo. Tá certo? Bom, nessa situação, isso vai ser descrito pela derivada segunda, da onde vem o teste da derivada segunda. Tá? Então, ó, repara, vamos ao teste. Aqui. Então, ó. Então, aqui, vamos adicionar mais uma página aqui. Aqui, ó, vamos ver. Vamos adicionar mais uma página aqui. Aqui, acertar aqui a página. Aqui, vamos. E aí a gente vai poder fechar aqui. Bom, vamos lá. O teste da derivada segunda é esse aqui. Então, a gente está na página 4. Vamos botar aqui, desenhar. 4. Página 4. Tá? E aqui vem o teste da derivada segunda. Então, ó, vamos iniciar ele aqui. Teste da derivada segunda. Tá? Então, vou colocar na forma de um teorema, tá? Então, ó, seja quem? Y igual a f de x, uma função derivável, tá? No intervalo aberto I, lembrando, ó, no intervalo aberto I, contendo quem? x0. Suponha o seguinte. Suponha que f', ó, que é f' de x0, seja 0, ou seja, ele é um ponto crítico, e que exista a derivada segunda em x0. Então, se a derivada segunda, ó, repara, você está aqui calculando o valor numérico da derivada segunda. For positivo, a f possui um mínimo local em x0. 2, f duas linhas de x0 for negativo, a f possui um máximo local em x0. Bom, esse aqui é o teste da derivada segunda. Tá certo? Esse aqui é o teste da derivada segunda e é o que será tratado na próxima aula. Tá? Então, pessoal, muito obrigado. Tá? Bons estudos para vocês. Na próxima aula a gente continua. Tá? Muito obrigado. Um forte abraço. Tá? Se cuidem. Tá?